Então, olá pessoal, tudo bem? Eu sou Lima Neto, sou cardiologista e hoje eu vou responder um pedido de um dos comentários que eu recebi no Face, tá certo? Então, eu vou falar hoje sobre a pressão alta na gravidez. Então, assim, a pressão alta na gravidez, ela também é caracterizada quando a pressão está acima de 14/9, ou seja, ou a pressão máxima chamada pressão sistólica é maior do que 14, ou quando a mínima, que é a pressão arterial diastólica, é maior do que 9, certo? E, doutor Lima, e como é que é essa pressão na gravidez? Então, assim, existem 4 possibilidades de pressão na gravidez. Eu vou explicar uma por uma. A primeira possibilidade é a mulher que já era hipertensa na gravidez. Então, ela não tem nada, ela já era hipertensa e ela engravidou, é a hipertensão crônica. A segunda possibilidade é chamada de pré-eclâmpsia ou de eclâmpsia. Como é a segunda possibilidade? É a mulher que não era hipertensa, ela está grávida e tinha a pressão normal durante toda a gravidez. Mas após a 20ª semana da gravidez, ou seja, com 20 semaninhas de gravidez, ela observou que a sua pressão começou a subir. Essa é a pré-eclâmpsia, tá certo? Doutor Lima, qual é a terceira possibilidade? A terceira possibilidade eu vou explicar já, que é a hipertensão gestacional. E a quarta possibilidade é aquela mulher que ela já era hipertensa na gravidez, mas ela desenvolveu a pré-eclâmpsia. Então, bora lá. Doutor Lima, qual é o problema? Por que é tão falado, né, dessa pressão na gravidez? Por que a gravidez é de risco? Então, assim, gente, na verdade, né, essa pressão na gravidez, ela realmente é perigosa. Por causa da pré-eclâmpsia. Porque a gente sabe que o paciente que tem pré-eclâmpsia, ele tem risco, não é que ele vai desenvolver. E aí o seu médico ou obstetra que está cuidando de você é muito importante na condução desse caso. Porque o problema é que a gestante que evolui com esse estágio de pré-eclâmpsia, ela pode evoluir para eclâmpsia. E o que é essa eclâmpsia, doutor, que eu tenho tanto medo, que é tão falado? Realmente, a eclâmpsia é uma coisa muito grave. É quando a mulher tem níveis de pressão muito altos, ela começa com dores de cabeça muito fortes, dores na boca do estômago, fica vendo estrelinhas, começa a ter crises convulsivas. Então, a gestante que tinha pré-eclâmpsia, que evolui com crises convulsivas, é uma emergência. Porque isso quer dizer que está havendo um dano cerebral muito grande na mãe, com risco de AVC, com risco de edema pulmonar, com risco de alterações de plaquetas, com eventos hemorrágicos, né? Com risco de falência de fígado, certo? Então, a eclâmpsia é responsável por uma grande parte das mortes que acontecem na gravidez. Então, e além disso, né? De mortes e complicações para o bebê, porque geralmente tem que fazer um parto de emergência, muitas vezes é um parto prematuro. Então, a gente identificar situações ou fatores de risco antes do desenvolvimento da eclâmpsia é muito importante. Então, para isso que a Sociedade Brasileira de Cardiologia segue as orientações, né, segue as recomendações, a classificação da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia. Então, nós cardiologistas, né, ficamos nesse alerta. Por quê? Porque a paciente, doutor Lima, que já era hipertensa na gravidez, mas graças a Deus ela não desenvolveu a eclâmpsia nem pré-eclâmpsia, ela tem um maior risco de desenvolver a eclâmpsia, né? Doutor Lima, eu ainda estou com dúvida. E por que a mulher desenvolve essa pré-eclâmpsia e tem risco de virar eclâmpsia? Não se sabe. Ainda não tem uma causa certa, tem várias hipóteses, né? Mas a gente sabe que as mulheres que têm obesidade com IMC maior do que 30, então cuidado com a alimentação durante a gestação, cuidado com excesso de peso, né?
Cuidado com as alimentações muito calóricas, muita massa, com muito sal, que aumenta a retenção hídrica, né? Então tem que ter cuidado, porque a obesidade, o IMC maior que 30, aumenta o risco de eclâmpsia e pré-eclâmpsia. Outro fator de risco, né? Doutor Lima, eu já tive pré-eclâmpsia na gravidez passada, então você tem um risco maior de ter pré-eclâmpsia. Você tem um risco maior de ter pré-eclâmpsia nessa gestação. Doutor Lima, minha mãe teve, minha irmã, minha tia, minha avó, quer dizer, então o risco também é aumentado. Então tem esses fatores genéticos, né? E o seu obstetra vai tendo todo esse cuidado de avaliar esse risco. Doutor Lima, e o que é a pré-eclâmpsia mesmo? Qual é a diferença da mulher que já era hipertensa para a pré-eclâmpsia? Então, assim, existe a mulher que já começou a gravidez, ela já era hipertensa, já tomava medicação, e ela é hipertensa e deve ser seguida de perto. Para isso que o ideal, inclusive, é que exista um planejamento da gravidez, porque muitos pacientes, muitas mulheres hipertensas, engravidam sem saber. E muitas dessas pacientes hipertensas, elas engravidam sem saber e tomam até alguns remédios para a pressão que grávida não pode tomar. Então, o ideal é você, se a mulher é hipertensa, quer engravidar, faça uma avaliação cardiológica, faça uma avaliação com seu obstetra antes de engravidar, para ajuste de medicação, para ser uma gravidez mais segura, mais tranquila, tá certo? E o que é a pré-eclâmpsia, doutor Lima? A pré-eclâmpsia, gente, é quando a mulher não era hipertensa, ela tinha a pressão normal, com 20 semanas de gravidez, a pressão arterial começou a subir e, além disso, começou a haver lesão em estruturas, como alterações renais, com liberação de proteína na urina. Então, o grande marcador que a gente chama, né, que os ginecologistas pedem muito é o exame de urina para dosar a proteinúria. Então, quando eu tenho a mulher que começa a ficar hipertensa, após a 20ª semana, ela passa a desenvolver proteinúria maior do que 300 miligramas, já fecha o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Se ela tem sintomas como dor de cabeça, vendo estrelinha, dor na boca do estômago, né? Começa a alterar os níveis de plaquetas, começa alterações em exames de sangue da função do fígado, como TGO e TGP. Isso são sinais de alerta que o médico deve ter muito cuidado, né? Por quê? Porque essa paciente tem um risco maior de desenvolver a pré-eclâmpsia. Doutor Lima, e qual é outra possibilidade que acontece? A outra possibilidade é que o médico deve ficar mais alerta, graças a Deus não é tão grave como a pré-eclâmpsia, que é a chamada hipertensão gestacional. É aquela mulher que não era hipertensa, mas com 20 semanas de gravidez, ela desenvolveu essa pressão alta, mas graças a Deus não teve sintomas que eu falei previamente, de proteinúria, de dor de cabeça, de alteração de fígado, mas a gente sabe que o risco também de evoluir para a pré-eclâmpsia é maior. Tá certo? E aí, o seu médico, o seu obstetra, na verdade, geralmente é o ginecologista obstetra, vai tentar lançar mão de algumas medicações que evitem o risco, pelo seu histórico, pelos seus exames, de desenvolver pré-eclâmpsia, como alguns suplementos de cálcio, como algumas pacientes tomando ácido acetil salicílico. E cuidado, né? Que às vezes a gente fala isso, aí toda gestante vai querer tomar o ácido acetil salicílico. Não é assim. Tem que existir uma indicação médica, né? Uma vez eu vi o vídeo, o doutor fala no vídeo, eu vou tomar esse remédio. Não, isso que eu estou falando não é uma conduta, né? A gente sabe, a gente tem que ter um comportamento ético, a gente sabe que o que a gente fala, muitas pessoas escutam, né? E não pode tomar uma conduta da sua cabeça. A gente está falando de uma entidade séria, de uma patologia grave, que realmente requer muito cuidado em todo o sistema de saúde, porque realmente uma complicação dessa altera muito a qualidade de vida do neném, da mãe, pode resultar até em óbito, né? Então, realmente, tem que ter muito cuidado nesse cenário. E a gestante, como é que deve fazer? Deve se orientar, saber mais ou menos isso que eu falei, o que é a pré-eclâmpsia, qual é o perigo da pré-eclâmpsia. Deve fazer um pré-natal de forma adequada,
não faltar às suas consultas cardiológicas, as consultas do pré-natal. Não é obrigado a ser com ginecologista, pode ser com o médico do posto, o médico da unidade de saúde básica. Ele é formado para isso, estuda muito isso. Os casos graves ele encaminha para o ginecologista obstetra, para a gravidez transcorrer de uma forma tranquila. E a gente vem até o nosso maior tesouro, nossos filhos, com muita saúde, um parto tranquilo, cheio de alegria e que seja uma bênção em nossas vidas, né? Então eu espero que eu tenha ajudado novamente com esse vídeo. Ficou um pouco longo, peço desculpas. Mas o que precisarem, contem com a gente. É um prazer e um forte abraço. Tudo de bom.